Glorificado seja o nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele vai toda honra e toda glória nesta manhã. Glorifiquem ao Senhor, Ele merece todo louvor e toda honra nesta hora. Louvado seja Deus. Eu vou começar a pregar agora, mas eu pediria uma coisa. Eu sou intransigente com relação ao respeito à casa do Senhor. Este local, em outras ocasiões, foi palco de jogos ou outras coisas, mas a partir de sexta-feira, ele foi consagrado como casa de Deus. Deus está presente, merece todo o respeito aqui. Não respeitem ao pregador que está aqui, mas respeitem a palavra de Deus e, por favor, fiquemos na presença do Senhor. Eu não vou aceitar que ninguém caminhe nesse período da pregação do estudo bíblico. Se tiver que sair, saia agora. Mas durante a mensagem, não aceito isso. Porque eu acredito que quando é num filme, num cinema, as pessoas ficam 3 horas e nem se mexem ali. Agora, quando é para ouvir a palavra de Deus, procuram tirar a atenção e muitas vezes uma pessoa perde a bênção por causa de gente caminhando aqui, não é? Então eu pediria respeito à casa do Senhor. Os irmãos estão de acordo comigo? Muito bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ontem nós estávamos falando sobre, no período da manhã, sobre o quê? Lança o teu pão sobre as águas. Estava onde? No Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Quem escreveu? Evangelista Davi? Vamos para o Velho Testamento então. Vamos lá. Salomão, na sabedoria de Deus, escreve estas palavras no livro de Eclesiastes, capítulo 25. 11. Muito bem. Tem gente procurando capítulo 25, não tem. Capítulo 11, versículo 1 diz: eu pediria um diácono para ficar coordenando aquela porta, para não deixar ninguém caminhar para cá, está bem? Muito bom. Vamos procurar nos assentar agora. Vamos procurar nos assentar agora. É preciso ter para poder dar. E nesta manhã eu gostaria de continuar a complementar o assunto. Uma pessoa só dá aquilo que tem, né? Se você hoje vive com a sua mente poluída de maus pensamentos, vamos fazer um retrospecto, vamos fazer uma análise. Da onde é que estão vindo esses maus pensamentos? Hein, meu jovem? Você que diz, eu quero servir a Deus, mas vou orar, quando eu vou orar começa a vir aquelas coisas imundas, maus pensamentos. Muitos jovens têm me procurado dizendo, pastor, eu tenho um pecado comigo, eu não sei como é que me livro dele. Eu digo, pare de pensar nele. O pecado, meus irmãos, o adultério, a pornografia, a imoralidade, sabe onde é que começa o pecado? Começa na mente. Se a sua mente está carregada desse tipo de literatura, você vai na banca de revista, procura essas coisas, você abre os jornais, procura essas coisas, evidentemente a pessoa só vai dar aquilo que tem, e a sua mente só tem isso. Você quer ter vitória na vida? Comece a ler a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus na sua vida. O diabo é terrível, meus irmãos. A palavra lançar significa 2 coisas. É um verbo que implica em ação. Quando eu estou lançando, eu estou tomando uma ação. E nós sabemos, meus amados irmãos, que hoje se lança muitas coisas. Até o diabo lança seus dardos inflamados para poder destruir a nossa vida. O diabo vive lançando seus dardos inflamados. Vocês pensam que ele está lançando esses dardos inflamados aonde? Hein? Lá no mundo? Oh, coisa nenhuma, ele nem está preocupado com aqueles já não tem como sair de lá. As drogas, a imoralidade, a prostituição e tudo aquilo no mundo já os tomou, e aqueles já são dele. Ele está querendo lançar os seus dardos inflamados no meio de um povo que não quer aceitá-lo. Ele está querendo lançar os seus dardos inflamados em você, aqui. Se você estiver descoberto, se você estiver desprotegido, ele conseguirá atingir os seus objetivos.
ele conseguirá atingir os seus objetivos. Irmão Takayama, o que eu faço para, como eu sou um novo convertido e quero ter vitória para não ser destruído pelo inimigo? O primeiro sinal é você se revestir do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Aleluia. É preciso ter para poder dar. Você só tem palavras de contendas, de morte. As suas palavras são maldosas. Talvez você tenha mais do que isso. Você tenha intelecto, tenha cultura, você tenha filosofia, conhecimento secular. Isso é muito bom. Cada um dá aquilo que tem. Estava hoje vendo esse noivado e verificando os problemas que nós temos visto. Estava lendo no jornal. Hoje a estatística é essa: para cada 2 casamentos, 1 divórcio. Terrível? Terrível. Metade dos casamentos hoje são desfeitos por algumas razões. Atribuem-se à incompatibilidade de gênios, atribuem os casamentos desfeitos a desentendimentos, e realmente isso é uma verdade. Uma vida matrimonial deve ser uma vida de integração no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Por isso que eu digo para os moços: não procurem casamentos mistos com pessoas de fora, que você vai ter que suportar muitas coisas que você não gostaria. E você está em tempo de pensar isso. Quem sabe Deus esteja falando na sua vida agora sobre isso. Tem que combinar em tudo, até no intelecto, meus irmãos. Todas as partes da vida. Não adianta você, por exemplo, se você tem um grau de conhecimento grande, na parte moral deve ser conjuminada, até na parte física. Não adianta também combinar só nos olhos físicos e não combinar na parte intelectual e principalmente na parte espiritual. Você pode se agradar com seus olhos. Oh, a moça é bonita. Vamos supor um médico, né? Um doutor, um cientista queira casar com uma jovem e ele não tem muito tempo, porque o seu tempo está definido para análise e pesquisa científica, e ele de repente coloca os olhos numa moça bonita, aquela que enche os seus olhos, e ele fica alegre: é essa mesma que eu vou casar. Mas não procura dialogar com ela, não se entende. O que acontece? Esse casamento pode estar fadado ao fracasso, porque a moça pode preencher apenas o lado físico, mas pode se esquecer o lado moral, o lado intelectual e também o lado espiritual. Se já as diferenças no campo do mundo podem criar problemas, imagine as diferenças no campo espiritual. Eu tenho visto pessoas chorarem amargamente por causa de um casamento ruim, onde a mulher casou com um era da igreja e porque achou que não tinha rapaz na igreja, procurou casamentos mistos e tiveram suas vidas fracassadas. Hoje o marido vai com as crianças para um lado. Aliás, esse casal que eu conheci até está separado por causa de desavenças no campo da igreja. Vamos supor então esse cientista. Isso é só para dar um exemplo. Casa com uma moça que é bonita fisicamente, mas ela, coitada, seu intelecto é pobre. E ele, na sua mente, a sua memória, a sua imaginação está sempre voltado para a ciência, com palavras, com um cabedal de conhecimento tão grande. Ela praticamente, o seu cabedal de conhecimento é limitado ao fogãozinho de lenha. E ele então começa a sentir a diferença no seu primeiro dia de matrimônio. Fisicamente, preencheu todos os requisitos dos seus olhos, mas se não preencher, inclusive culturalmente, vai criar dificuldades. Vocês querem ver? Ele chega, casou no primeiro dia, e de repente ele senta no primeiro dia da lua de mel, na varanda, na sacada da janela, e começa a olhar para a lua, e ele começa a olhar para a lua, pensando nos elementos químicos que compõem. Quando o homem esteve lá, ela já pensa diferente. Ela pensa: onde é que está o São Jorge? Já começa a diferença aí. Ele fala elementos químicos, ela fala em São Jorge, não é? Bem, mas isso passa. Mas daqui a pouco ele, abraçado com a noiva, começa a dizer: ah, minha noiva, os homens se contendem pelas protuberâncias conexadas das excentricidades congêneres da apologética.
Cilontrando a insipidez patológica das homogeneidades mórbidas, farpantes em que o ostracismo melancólico de um traumatismo espontaneamente uniforme e retilíneo, que engavela os insignes caracóides mentores das sobrevidências, enviperando genetrizes macropétalas de um púlcaro desnalgado e exaurível. Ela fica olhando para ele e diz: hã? Ele olha para ela, ela olha para ele e diz: é para almoço ou é para janta? Podem ter certeza que esse casamento está fadado ao fracasso. Vocês estão entendendo umas pequenas ilustrações assim para que vocês entendam que devem procurar uma pessoa do seu mesmo quilate, principalmente na igreja, porque uma pessoa só dá aquilo que tem. Se você casa com uma pessoa que não tem a coisa de Deus, como é que vocês vão se combinar, meu Deus? Em todos os sentidos da nossa vida devemos procurar combinar com aquilo que nós temos. E eu posso te dizer uma coisa: Deus não dá coisa ruim para nós, Deus dá melhor do que nós merecemos, ouviu? Portanto, fique na presença do Senhor, confie no Senhor pela fé, que Deus tem coisas grandes e firmes para lhe dar. Vocês podem dizer amém? Amém. Muito bem. Lança o teu pão. Eu disse ontem que pão representa Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando foi que Jesus disse isso, meus amados irmãos? Jesus disse isso... Um pouco mais de volume. Jesus disse isso quando chegou-se ao momento crítico. Vocês sabiam que existe o momento da decisão para os crentes também? Vocês estão aqui, e quem sabe hoje seja o momento da decisão de muitos jovens. Que é isso, pastor Takama? Eu já me decidi, eu sou crente. Mas vocês observem que quando Jesus começou a pregar, desde o sermão da montanha, a multidão começou a segui-lo. Quando ele multiplicava pães e peixes, a multidão começou a aumentar. Quantas pessoas começaram a seguir Jesus? Hein? Quantas mil pessoas começaram a seguir Jesus? Quantas? Hein? Ninguém sabe. 5.000. 5.000. Eu digo muito mais, eram mais do que 5.000, porque a Bíblia diz aqui 5.000 homens. Se for analisar que naquele tempo não tinha comprimido para limitar os filhos, e os médicos não faziam ligamento de trompas naquela época, eu imagino que eram muito mais do que 15.000, porque cada casal normalmente naquela época tinha dos seus 20 filhos para frente. 5 vezes 20, meu Deus do céu, dá... Meu Jesus, dá mais de 100.000 pessoas. Mas vamos reduzir, vamos ser mais otimistas. Vamos dizer que tinha 5.000 homens, 5.000 mulheres e mais 5.000 crianças. Vamos dizer que tinha aproximadamente 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Que maravilha, não é? Dava para eleger qualquer deputado nessa época. Imagina naquele tempo. E o povo estava à procura de um rei. Queremos um rei que nos liberte do jugo romano. Eles queriam um rei. Esse deve ser o rei, não precisa de INPS, ele cura de graça, olha aí, ó. Não precisa de COBAL, ele pode resolver o problema da alimentação, ele multiplica peixe depois quando a gente tem fome. Quando a gente está doente não precisa de hospital, nem INPS, nem INAMPS, ele cura. E o povo começou a seguir Jesus. Esse é o nosso rei, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei. Os mais interessados diziam: ele me escolheu como tesoureiro, era o Judas. E foi nessa ocasião, em pouco tempo Jesus juntou essas 15.000 pessoas. Em pouco tempo ele juntou essas 15.000 pessoas. E quando o povo queria saber: Deus, o que é que nós devemos fazer para executarmos as obras de Deus? Jesus, o que é que nós devemos fazer para executar? O que eu faço para trabalhar nesse teu reino? Jesus parou naquele dia que aquela multidão estava ali reunida, esperando o mesmo alimento, a mesma multiplicação de pães, as mesmas curas e as mesmas mensagens bonitas, os sermões que ele trazia.
Jesus, naquele momento, quando viu aquela multidão, os discípulos, os 12 atrás dele, pensando: eu vou ser o ministro da agricultura, eu vou ser o ministro da finança, a mamãe já tinha dito para ele para nos colocar você e eu, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Que maravilha, nós vamos estar bem a partir de agora. Veja que multidão ele já juntou em pouco tempo. E Jesus, naquele momento, olhando para aquela enorme multidão, aleluia, em poucos meses ele tinha juntado aquela multidão. O povo seguia e afluía até Jesus. E naquela hora, quando o povo, os discípulos perguntaram: o que devemos fazer para executarmos, para realizarmos as obras de Deus? Jesus olhou para aquela multidão e começou a dizer: eu sou o pão da vida. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. E naquela hora, a multidão começou a ouvir. Jesus repetiu por várias vezes. Se vocês procurarem no livro de João, no capítulo 5, vocês vão ver, nos 5 em diante, vocês vão ver uma sequência que ele começa a dizer: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. Por várias vezes ele repete por muitas vezes esta passagem. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos observar a passagem aqui. Glória a Deus. Vocês poderão ler em suas casas, nós teremos tempo para isso. E naquela ocasião, quando Jesus começa a falar sobre isso, ouçam aqui, por favor, eu estou vendo muito vaguear nos pensamentos aqui. Quando Jesus começa a falar sobre isso, o povo começa a murmurar um entre os outros: eu não falei para você, mulher? Você me traz aqui para ouvir esse homem, diz que ele é um filósofo. Ele parece aí que quer que a gente seja um antropófago. Está querendo que a gente coma a carne dele, beba o sangue dele? Não sou vampiro. E começou a sair: mulher, você me faz sair daqui. Eu estava com fome em casa e você disse que ele dava pão e peixe de graça. Mas ele não quer dar pão nem peixe, ele quer que a gente morda a carne dele. Vamos embora, eu não vou ficar aqui. E começaram a murmurar, uma murmuração tão grande. Talvez outro tenha vindo ali e disse: eu vim aqui doente, pensei que ele ia me curar, ele agora quer que eu beba o sangue dele. Eu não vou beber coisa nenhuma. E um após outro começaram a sair, murmurando e falando e reclamando. E aquele povo começou a fazer aquele alvoroço um contra o outro para sair dali. E naquele instante, os discípulos olharam para o outro e disseram: o que vamos fazer? O povo está indo embora. Acabou-se a popularidade de Jesus. Começaram a chamá-lo de louco, e outros adjetivos. E Jesus, talvez aquela multidão esperando que Jesus fosse dar uma outra palavra. Qualquer um de nós que estivesse interessado em multidões diria: espera um pouquinho, gente, fiquem quietos que eu não expliquei ainda não. Uma outra pessoa interessada em se eleger rei, realmente, até um deputado: espera aí, eu vou explicar direitinho para vocês. Fiquem no lugar aí, vocês vão saber o que é que eu quis dizer. Não é nada disso não. Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele abaixou a cabeça e esperou aquela multidão murmurante a sair e começar a sair, e ele continuou de cabeça baixa e não esboçou uma só reação para tentar segurar aquela multidão. Ele ficou calado e ficou quieto. Abaixou a cabeça e permaneceu daquela forma, até os discípulos começaram a murmurar: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Que barbaridade, Jesus, não dá para ouvir isso. E Jesus abaixou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, as últimas pessoas estavam desaparecendo lá no final da colina e não havia ninguém. Meu Deus, Jesus perdera a popularidade em poucas palavras. Meus irmãos, Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade.
Qualidade. Qualidade. Estamos vendo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus crescer. É o maior movimento pentecostal no Brasil, mas cuidado. Como servo de Deus, eu tenho a obrigação de dizer aos irmãos da Assembleia de Deus: cuidado, para que não entre o espírito de orgulho e pensar que a quantidade é quem vai resolver o plano de Deus. Deus quer qualidades de obreiros, como Gideão escolheu apenas 300 no meio de milhares. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu disse para vocês que hoje é hora de decisão, é dia de decisão para os crentes, inclusive. E naquela hora, quando a multidão saiu, Jesus olhou para trás. Até que enfim, pelo menos 12 ficaram. Eram nem 12, eram 11, porque um deles era Judas. Que maravilha, vocês ficaram, gostei de vocês, viu? Vocês estão comigo até o fim, não é? E os discípulos olharam para Jesus, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E Jesus começou a elogiá-los. Foi assim? Hein? Não. Jesus olhou para eles com um olhar de dureza. Era hora de decisão. Olhou com dureza para os seus discípulos e começou a dizer: e vós também não quereis ir? Estamos no ano de 1984, Congresso da Mocidade do Sudoeste Goiano, das Assembleias de Deus, da Juventude. Junto conosco estão os irmãos da Igreja de Cristo desta cidade. E nesta hora há um momento de decisão diante de Deus. E as palavras de Jesus proferidas para os seus 11 discípulos: vós também não quereis ir através dos séculos e vem parar aqui nesta praça de esportes. E Deus está falando com cada um de nós: vós também não quereis ir? Eu sou o pão da vida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não é digno de mim. Vós também não quereis ir? Pastor Takayama, viemos aqui no congresso para ouvir palavras bonitas, um sermão bonito. Irmão, vem com um sermão duro como esse, meus irmãos. Eu não vim aqui para agradar homens, eu não sou servo de homens, eu sou servo de Deus. O meu compromisso é com meu Deus, Ele vai exigir de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando conosco: vós também não quereis ir? Xarabacandarabalaba. Aleluia, aleluia. Havia no meio daquela multidão. Por que aquela multidão saiu, pastor Takayama? Eu vou lhes explicar. Havia no meio daquela multidão 3 espécies de seguidores, que hoje é muito comum no nosso meio. Por isso hoje é dia de decisão. Decisão. Haviam 3 tipos de seguidores no meio daquela multidão. E possivelmente esses 3 tipos estão aqui hoje também. Uns estavam seguindo Jesus. Sabem por quê? Porque naquele tempo era moda seguir as filosofias dos epicureus, as filosofias estoicas. Era moda naquela época, quando a cultura grega estava tomando conta de todo o Império Romano. Era moda as pessoas seguirem as filosofias de Sócrates, de Platão, de Hipócrates, de Demóstenes, de Tales de Mileto e tantos outros filósofos, de Pitágoras. Era moda naquele tempo ser um filósofo. Eles andavam sempre de forma com seus livros de filosofia na mão, e naquela época a filosofia se desenvolveu de tal forma porque a cultura grega havia ultrapassado, a cultura helênica havia tomado conta de todo o Império Romano, a tal ponto que a cultura latina não havia conseguido sobrepujar. Na verdade, nem foi o Império Romano que dominou os gregos, a cultura grega dominou todo o Império Romano. Então era naquele tempo, quando surgia um filósofo novo, todo mundo ia ouvir, apenas para seguir as palavras filosóficas e bonitas. Muitos dos que estavam ali estavam seguindo Jesus pelas palavras bonitas, mas não para um encontro real com Deus.
E foi por isso que Jesus disse: quem não comer a minha carne. E ele esperou que cada um tomasse a sua decisão. Hoje é da mesma forma. Quantos estão vindo na igreja apenas para ouvir pregador fulano de tal, para ouvir palavras bonitas? Ah, vai pregar o doutor. Se tiver um tal de doutor, um DR na frente, vamos ouvi-lo. Palavras vãs, não adianta cultura humana. Paulo dizia: não vinha ter convosco com palavra de sabedoria humana. Ele que aprendeu aos pés de Gamaliel toda a cultura, ele dizia: isso tudo eu refutei por pedra. Não vos vim ter convosco com palavra de sabedoria humana, mas eu venho a vós com poder, manifestação de poder. E naquela hora Jesus abaixou a cabeça, porque muitos estavam seguindo Jesus apenas pelas palavras bonitas. Quantos não estão vindo hoje seguir Jesus apenas porque querem ouvir pregador fulano? Se pregar irmão ciclano eu não quero ouvir. Se pregar irmão fulano eu não gosto de ouvir. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não está na igreja para ouvir ciclano ou fulano. Deus pode, com uma pequena palavra de um testemunho de uma irmã, falar com você a porção que você precisa naquele dia. Receba, esteja na igreja e sinta a glória e a graça de Deus. Estamos numa fase de transição, onde os nossos obreiros passados eram elementos que praticamente não tinham uma cultura secular condizente com a posição que eles exerciam. E hoje em dia, muitos dos nossos jovens que estão sentados aqui, são jovens que estão enfrentando universidades, estão enfrentando altos, elevados escolas, cursos seculares, e talvez essas pessoas estejam dizendo: devemos ter irmão fulano de tal como o nosso pastor, fulano de tal como o nosso pregador. Eu quero dizer que nada disso tem valor. Diante de Deus todos nós somos iguais. Humilhe-te na presença do Senhor, porque essa não é uma obra de homem, essa é uma obra divina, essa é uma obra de poder, essa é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. O segundo tipo de pessoas que seguiam Jesus eram aqueles que estavam seguindo Jesus pelos interesses. Iam atrás de Jesus porque Jesus dava pão de graça numa época de crise como aquela. Dava pão de graça, alimento de graça. Multiplicava pães e peixes. Quantos não estão vindo na igreja hoje por simples comodidade? Quantos não estão vindo hoje na igreja apenas por simples interesses? Quantos não estão vindo hoje para a igreja apenas por compromissos sociais? Quantos estão vindo hoje para a igreja porque o marido vem, porque a mulher vem? Eu vou no congresso porque eu vou encontrar a garota dos meus sonhos, aquela moça daqui, Quantos não estão assim? Quantos talvez não deslocaram distante das suas cidades para vir aqui apenas para mostrar ou para procurar um rapaz, uma noiva? Eu não sou contra não, viu, irmão? Não sou contra não. Os velhos que me perdoem. Tem velho que diz: não devemos fazer congresso de mocidade porque essas moças e os rapazes só vão para se encontrar com ela. Graças a Deus, irmão. Melhor estar encontrando aqui do que estar encontrando lá fora, não é? Mas não venham aqui para isto. Primeiramente, o reino de Deus. Primeiramente a graça de Deus, porque Deus disse: Deus nunca dá o que não presta, Deus dá melhor do que você merece. No momento certo Deus vai te dar, se você seguir a Jesus, obedecer a Jesus, andar com Jesus. Mas não vem aqui por interesses secundários. Quantos hoje estão pregando porque estão exercendo, não é um ministério, não, estão exercendo um monastério. Somente para servir a Deus, para servir a Deus. E Jesus agora está dizendo: vós também não quereis ir? Quantos estão aqui? Gostaria de falar tanto sobre esse assunto, mas prefiro me omitir nesta hora. O Espírito de Deus está falando na sua vida agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim, diz o Senhor. E o terceiro tipo de pessoa, pastor Takayama? O terceiro tipo de pessoas é aqueles que estão seguindo Jesus porque Jesus faz milagres. Aquela multidão, muitos estavam seguindo Jesus
porque Jesus fazia milagres, curava os enfermos, e eles estavam lá mais por curiosidade. Nós estamos vendo esse tipo de coisas hoje. Eu não sei se aqui em Goiás é comum, mas estamos vendo aí, se vai um missionário, que tal de missionário que bota a mão na testa e cai, vai todo mundo para lá. E ficam andando de vento de doutrina para lá e para cá e não sabe para onde vão. Bom, toda vez que vão para uma igreja, diz, agora encontrei a igreja certa. Daqui um dia muda para outra, agora encontrei a igreja certa. Daqui um dia sai daquela coisa, agora sim. Testemunha de Jeová. O sangue de Jesus nos guarde desse tipo de pessoas que andam de vento de doutrina e nunca têm firmeza. São esses que Jesus também está dizendo: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não é digno de mim. Meu irmão, fique aqui, porque Deus tem uma obra profunda e perfeita para fazer na sua vida. O Deus de poder está aqui nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Era bacana. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, sabe o que significa comer a... Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, sabe o que significa comer a carne e beber o sangue? Significa participar do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo é participar de um corpo santo, puro, separado do mundo, que não se mistura com o mundo. Um corpo santo, 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 que não esteja vivendo de ostentação, de vaidade, de pecado, misturando com o mundo, achando que isso não faz mal. O corpo de Cristo não pode andar assim, tem que viver de uma maneira santa, 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 santa. Se vira até os discípulos e pergunta para eles: vós também não quereis ir com a multidão? Não vos estou segurando. Irmão, foi um momento uma das piores momentos de popularidade na vida de Jesus. Tudo aquilo que ele havia juntado naquele momento parecia que havia acabado. É o momento da decisão. Hoje é momento de decisão. Hoje é momento de decisão para os crentes. Vós também não quereis ir? Lá a doutrina é mais suave, lá posso fazer o que eu quero, o pastor não me proíbe disso, daquilo, lá posso andar assim, desse jeito assado, lá o sacerdote é desse jeito, dessa maneira, na igreja dos crentes, meu Deus, é tão difícil, é tão dura a doutrina, é tão pesado. Vós também não quereis ir? Jesus não está segurando. Agora eu sei que Deus tem estado conosco, meus irmãos. Eu sei que Deus tem estado conosco, aleluia. Eu sei que Deus tem estado conosco, aleluia. E Pedro olhou para Jesus e proferiu as frases mais convictas na vida de um homem, disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu tenho a convicção que as palavras de vida estão conosco, aleluia. Sim, são as palavras de vida, sim, são as palavras de vida. Aleluia, 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 aleluia. Palavras de vida eterna. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Aleluia. Há muita gente procurando outros pães e outras águas sujas, lodaçais. Mas se você quiser falar em línguas estranhas nesta manhã, se você quer sair daqui revestido de poder,
nade no rio de água cristalina. Aleluia, aleluia, aleluia. Até aqui você andou só com água pelos artelhos, mas entre mais 1000 côvados nessa água, se aprofunde no Espírito, se aprofunde na graça, se aprofunde nos mistérios de Deus e entre com água. As águas agora estão me dando pelos ombros, pastor, pelo joelho. Muito bem, entre mais 1000. Ah, pastor, a água agora estão me dando pelos ombros. Entre mais 1000. Ah, agora a água está me dando pelos... Ah, Senhor, agora já nem posso mais andar. Alguém tem me carregar. Ah, o Espírito de Deus vai te carregar e vai fazer você nadar no rio do Espírito Santo. Nade no rio do Espírito Santo agora. Receba esta fonte de água cristalina. Onde tem rio tem vida. Onde tem rio tem poder. Onde tem rio tem vida, 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 vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as mãos e glorifiquem a Deus neste momento, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Arecarabachandaraia. Sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Vocês já observaram? Vocês já observaram que a palavra de Deus aqui não especifica que tipo de água do pão deve ser lançado? Água simboliza, eu disse ontem, duas coisas. Uma simboliza água parada, simboliza multidão. Em segundo lugar, água corrente simboliza o Espírito Santo. Então devemos lançar nesses dois lugares. Não especifica aqui. Glória a Deus. Fiquem tranquilos. Esse é o diabo que fica aborrecido, mas nós estamos com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo fica tão furioso que ele usa os seus para poder querer tirar a atenção, mas não vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Lança o teu pão sobre as águas. Água simboliza, em primeiro lugar, multidão. E água também simboliza o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês lembram quando aquela mulher estava sentada na beira do poço e Jesus veio pedir da água? Hã? Aleluia. Jesus queria aquela água. Jesus quer essa multidão que está no mundo, meus irmãos. A água parada simboliza a multidão. Jesus queria aquela água e a prostituta sentada na beira do poço diz: o senhor é o samaritano, o senhor é um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana. Ah, que isso, Jesus? Quem é o senhor para vir pedir essa água para mim? Mas ela já tinha se misturado com 7 maridos, se misturado com o mundo de tal forma que era uma prostituta. E existem pessoas por aí que pensam que são os donos da água, querendo impedir de Jesus arrancar esta água, não é verdade? Hã? Ela estava sentada sobre aquele poço. Ela pensava que ela era o dono da água, mas ela nunca foi o dono da água. Aquele poço não era dela, o poço era de Jacó. Era Deus quem havia dado para Jacó. Aquela multidão vinha da descendência de Jacó. Aleluia. Mas infelizmente aquela água estava no fundo. A multidão está no fundo. E a prostituta pensa ser o dono desta água.
Mas, meus amados irmãos, se nós tivermos Jesus, nós vamos arrancar essa água. Vamos arrancar essa água. Lança o teu pão sobre ela. Aleluia, aleluia. Jesus é o pão da vida e Ele está alcançando esta água. Aleluia. E Deus quer usar a nós. Nós teremos este vaso que chegará no fundo e Jesus puxará esta água para Ele. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Jesus não titubeou. Jesus não passou panos quentes, não. Jesus revelou o segredo daquela mulher. Falou para ela quem ela era e ela se arrependeu. Quantos estão no mundo sem que ninguém revele a verdade, andam no pecado, na imoralidade, no erro, na vergonha, porque não tem ninguém quem fale para ele. Meus amados irmãos, não nos calemos, falemos a palavra de Deus. Vamos estar ocupados até que Cristo volte. É só você lançar esse pão sobre as águas que ela crescerá. Aleluia, aleluia. Mas eu vou te contar uma coisa. Lance não somente, antes de lançar para a multidão, prepare o seu pão primeiro. Lance ele primeiro no rio de água viva. Água viva não simboliza a multidão. Água viva simboliza o Espírito Santo. Aleluia. E o profeta Ezequiel viu e nadou nesse rio. Você hoje vai ver e vai nadar nesse rio também. Vocês sabem por que a igreja tem que estar no rio do Espírito Santo? Vocês sabem? Sabem por quê? Vocês já observaram que quando se faz uma barragem, a hidroelétrica de Itaipu, de Tucuruí, vocês já observaram que uma lagoa a gente pode parar, mas um rio ninguém breca? Ninguém consegue parar um rio, por menor que ele seja. Onde tem água viva, água corrente, não cria inseto. Onde tem água corrente não cria lodo. Onde tem água corrente não cria sujeira, não cria micróbios. E onde tem água corrente, a água é limpa. E ninguém consegue parar. E onde existe água, existe vida. Pescador, quando vai pescar, se ele morar na beira do rio, ele tem vida. Se você morar no deserto, você morre. Mas na beira do rio tem água, e onde tem água, os animais vão beber, tem vida. Onde tem água, as plantas são mais verdes. Onde tem água, tudo que se planta dá. Onde tem água, tem vida. E ninguém consegue brecar um rio. Eu, quando era criança, eu lembro quando a gente ia pescar nos córregos nos arredores da cidade, a gente tinha aquele sistema de estancar o rio com um pedacinho, para depois tirar a água dele e tirar os peixes que estavam ali. Mas quando a gente brincava de fechar o rio totalmente, o rio quando era pequeno, um córrego, a gente jogava pau, pedra, madeira, jogava areia e a água parava por algum tempo. Conseguia parar o rio. Mas o rio não está parado, a água dele continuava subindo. Então a gente jogava mais pedra, mais pau, mais madeira, mais areia e conseguia segurar mais um pouco, mas não conseguia segurar por todo o tempo que a água continuava subindo. E a gente jogava mais pau e tinha uma hora que a gente morria no cansaço. Não conseguíamos vencer rio nenhum, por menor que ele fosse. Aleluia. Se esta igreja estiver no rio do Espírito Santo, não haverá demônio que a conseguirá parar. O diabo vai tentar fechar muitas igrejas, como já fechou muitas por aí que estão com a placa, vende-se. Mas o diabo coloca tapumes no rio que tem o Espírito Santo. Na igreja que tem o Espírito Santo, ele coloca tapumes. Mas a água do rio do Espírito Santo continua crescendo. O diabo quer fechar, mas a água continua crescendo. Ele quer parar, mas continua crescendo. Não há demônio que consiga segurar o rio do Espírito Santo. Aleluia! Sai, demônio! Aleluia! Aleluia! Tenhamos vida, tenhamos o rio do Espírito Santo em nós, cresçamos com graça e com poder, porque o Espírito Santo está conosco. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia.
Rio do Espírito Santo é poder, é ação, é pureza, é libertação, é louvor, é santidade, é glória, é transformação, é cura, é batismo. Você está mais leproso do que Naamã com seus pecados. Seu pecado simboliza a lepra. Mas você só se banhou uma vez, ainda você não está puro. Você banhou 2 vezes, ainda não está puro. Banhou a 3ª, ainda não está puro. Banhou a 4ª, ainda não recebeu a cura. Banhou a 5ª, perdeu as esperanças. Pelo amor de Deus, não faça isso. Banhe mais uma 6ª. Não pare por aqui. Entre na 7ª que você receberá a cura da sua eternidade hoje. Aleluia. Recarabacharabacandaraia. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Candacharabacandaraia. Aleluia, aleluia. Vou parar por aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. 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 Você está cheio do rio do Espírito Santo na sua vida. Já lançou seu pão sobre a água. Aleluia. Aleluia. É preciso ter para poder dar. Depois que Pedro e João receberam esta água viva, enquanto ele não tinha recebido, Pedro cortou a orelha dos outros, negou Jesus, traiu ele. Os discípulos foram embora para Emaús, fizeram uma porção de besteira lá, porque ouviram só a palavra, mas não receberam a água. Aleluia. Aí Jesus disse: vá para Jerusalém. Pedro, Tiago, André, Filipe e João, vá lá. Quando eles foram para Jerusalém, começaram a receber esta água. Aleluia. É o rio do Espírito Santo que começou a correr. A fonte era Jesus e começou a crescer e alargar. E essa grandeza que está aqui no Brasil, lá na Coreia, em qualquer parte do mundo, o rio do Espírito Santo está crescendo e o diabo não vai parar. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, aquele Pedro covarde que negou Jesus, que cortou a orelha dos outros, aquele mesmo Pedro agora estava todo cheio. Oh, aleluia. Antigamente era Pedro querendo aprender com João. Pedro queria aprender: João, me ensina como é que você faz para ser tão próximo de Jesus assim. Você é o único que consegue dormir ao peito dele. Você é tão próximo a ele. João era pastor, Pedro era evangelista. Agora inverteu, agora era João que queria andar com Pedro. Pedro, me ensina como é que você fez para ganhar 3.000 almas para Jesus. Vem comigo, vem, vem comigo. A Bíblia diz que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Aleluia. E quando foram chegando na porta do templo, começaram a subir na escadaria. João estava com ele. Pedro, vem cá, João, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Tinha um esmoleiro ali pedindo. Era um homem que vivia na porta do templo, mas nunca entrava nele. Assim são as pessoas que vão na igreja só ficam na porta, vivem sempre pedindo esmolas. E Pedro e João chegaram para ele: dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ninguém pode dar aquele que não tem. Tem dinheiro aí, Pedro? Eu não, João. O que nós tínhamos, o Judas levou tudo. Não tenho prata. Pedacinho de pão serve. Nem pedaço de pão nós não temos, Pedro. João, nós temos uma coisa. Nós temos uma coisa. Oh, aleluia! Moço, não tenho prata, nem o João tem ouro. Mas o que nós dois temos, nós te damos. É preciso ter para poder dar. Então me dá. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh, aleluia. Xarabacandarabalabachanda. Tenha poder em sua vida. Receba poder em sua vida. Receba poder em
sua vida. Fiquem de pé agora, levantem os braços para os céus e glorifiquem a Deus agora. Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida agora. Aracacharabacandaraia. Aleluia. Oracarabachandaraia, rabacandaraia. Aleluia. Os irmãos fiquem para o lado de cá, as irmãs para o lado de lá. Eu vou pedir que todos os obreiros que estão aqui me ajudem agora. As irmãs fiquem para o lado de cá. Olha, nessa risca para cá, as irmãs, venham aqui. As irmãs para o lado de cá. Os irmãos ajudem aqui, por favor. Vamos descer aqui e ajudar agora. As irmãs para o lado de cá. Os rapazes para o lado da direita, esquerda aqui. Vamos lá. Todos os que querem receber o batismo com o Espírito Santo, vem. A irmã, irmãs para o lado de cá. Ajuda a pôr as irmãs dessa risca para cá e os irmãos dessa risca para lá. Aleluia. Irmão, essa risca aqui, ó. Privatizar nesta manhã. Aleluia. Já tem irmãos falando em línguas estranhas aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Icarabachandaraia. Aleluia. 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 Vamos afastar essa primeira cadeirada aqui, essa primeira bancada. Vamos ajudar a afastar essas cadeiras aqui. Aleluia. Irmãos, me coloquem 2 bancos aqui, um do lado de lá, outro do lado de cá. Porque os que forem recebendo o batismo com o Espírito Santo, vai passar para o lado de cá. E acho que o melhor lugar vai ser a travessia por aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Pode pôr o banco aqui, ó. Aqui, ó. Glória a Deus, já recebeu ali. Aleluia! Pra cacharabacandalá. Já traz ele pra cá, irmão. Aleluia. Já traz esse moço pra cá. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chacarabacandaraia. Repandarabacharabacandaraia. Aleluia. Ora carabasa. Ticarabalabachandaraia. Ore calabachandaraia. Aleluia. Põe ele pra cá. Vamos pôr eles aqui em cima, todos eles. Aleluia.